Olá, meu nome é Isamac Morales e esse é o podcast do Escatos. E aqui nós vamos falar sobre escatologia, teologia, estudos bíblicos e esperança. Muito bem, o nosso convidado hoje é designer há 15 anos, é líder em uma das maiores agências do Brasil, a V4 Company, tem um ministério que se chama Mensagem do Advento, também trabalha como designer no Ministério Minuto Profético e no Mais Um Comentário. O nome dele é Pablo Vasconcelos e hoje nós vamos falar sobre a importância do design na comunicação do Evangelho. Pablo, esteja aqui conosco, sinta-se à vontade e fale um pouco sobre você aqui para o nosso espectador, para o nosso ouvinte. Seja muito bem-vindo, ótima noite e uma vez mais, se sinta à vontade. Boa noite, Isamac, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do momento ali que a pessoa está escutando. É uma grande honra de verdade estar presente aqui com você nesse momento para conversar um tema que é tão importante, né? E é de um ministério que eu acompanho há muito tempo. Então, assim, volto a agradecer o convite. É realmente uma grande honra e vamos papear aí. Muito bom. Pablo, você está no mercado há mais ou menos 15 anos, é líder em uma das maiores agências do Brasil, mas você também é um jovem adventista que tem um ministério importantíssimo hoje em uma das maiores plataformas de rede social, que é o Instagram. E o nome desse projeto, o nome desse ministério se chama Mensagem do Advento. Fale um pouco sobre esse ministério, o que é que você propaga ali dentro dele, que mensagem do Advento é essa, que advento que é esse? É claro. Então, esse projeto, esse ministério Mensagem do Advento, surgiu de uma grande vontade minha de realmente expor às pessoas um pouco mais da verdade, né? Das coisas que eu tenho, pela graça de Deus, aprendido. Então, como designer, como eu mesmo posso produzir o meu próprio conteúdo, então pensei, por que não ajudar de alguma maneira, trazendo para, como você falou, uma plataforma que hoje é mundialmente conhecida e que às vezes tem tanto conteúdo ruim, né? Então eu pensei, vou contribuir de alguma maneira, era um desejo, estava no meu coração, eu falei, por que não? E graças a Deus está dando tudo certo. Volto a dizer que a gente estava conversando em off, né? O seu ministério da Escatos acabou me impulsionando também, acabou de alguma maneira me incentivando. E aqui estou eu com essa questão do mais um comentário, não. Na verdade, aqui do Mensagem do Advento. E, inclusive, essa questão de 15 anos fica parecendo que eu sou velho. Quando você fala que eu tenho 15 anos, fica, poxa, que cara velho, deve ter 30... Olha, chamei todo mundo que tem 30 e poucos anos de velho agora. Não, eu tenho 25 anos, mas realmente trabalho com design desde muito cedo ali. Ganhei meu primeiro computadorzinho com 11 anos, e aí comecei, cara, e não larguei mais. E a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho e a sua história é bem parecida com a minha, né? Você começou a trabalhar como designer numa agência de fotografia, eu também, num estúdio de fotografia. E hoje nós somos profissionais da área e estamos intrinsecamente ligados também com o Evangelho. E nós vamos falar exatamente sobre a importância da nossa profissão dentro desse espectro que, na minha visão, é tão importante em nossos dias. E o que eu quero dizer para você aqui, Pablo, é o seguinte: a evolução do design gráfico e da capacidade de comunicação visual entre, inclusive, as igrejas e outras organizações evangélicas já se percebe há muito tempo. Entre as igrejas, entre as organizações, entre os pastores, né? E hoje a preocupação é se tal tendência ao bom e desejado profissionalismo não vai abafar o também necessário sentido de missão de tudo aquilo que é produzido por seguidores de Jesus. Ou seja, o que é mais importante, forma ou conteúdo? Qual a função da atenção com o visual e a estética na comunicação
das boas novas da salvação em Cristo. Então, foi exatamente por isso que nós chamamos o Pablo aqui para conversar sobre tudo isso. E a primeira pergunta que nós vamos fazer ao Pablo aqui, para que nós possamos entender um pouco sobre tudo isso que está acontecendo dentro das redes sociais, cheios de ministérios, cheios de pastores que propagam o evangelho. Isso é muito bom. Sobretudo, é possível comunicar visualmente valores cristãos dentro das mídias sociais? Pablo, é possível? Claro, é possível sim. Eu diria que é uma tarefa que a gente faz seguindo justamente os nossos próprios valores, que tem que ser de fato valores cristãos, né? Então, assim, a comunicação visual já começa pelo termo comunicação. Então, eu tenho que transmitir algo e alguém vai receber o que eu estou transmitindo, né? Antes de mais nada, é uma mensagem que eu estou passando. É claro, com o design a gente tenta dar uma embalagem bonita, uma roupagem bonita, mas isso deve ser atrelado ao fato de que eu estou levando algo que pode não ser, por exemplo, tão atrativo para uma pessoa, mas com o design que você construiu, se torna uma mensagem que ela vai clicar, que ela vai abrir. Então o mais importante é a mensagem. E a questão dos valores, assim, a partir do momento que eu decido a mensagem que eu quero passar, por exemplo, você também cria alguns posts, né? Antes de fazer um post, você pensa no quê? Qual mensagem eu quero passar? Então, a partir do momento que eu descubro qual mensagem eu quero passar com aquilo ali, eu consigo ver se essa mensagem está de acordo ou não com os valores cristãos, né? Então, se eu vivo o cristianismo, eu consigo entender que valores são esses, quais valores são esses, e eu consigo identificar se a mensagem que vai ser passada está condizendo ou não com isso. Então, sim, é totalmente possível você fazer uma comunicação que possa levar a mensagem adiante a outras pessoas. Perfeito, Pablo. E eu, enquanto você falava aí, eu lembrei aqui que eu entendo, sim, que os valores cristãos, eles não são subjetivos. Então, expressar visualmente aquilo que o cristianismo preza não é uma tarefa impossível, sobretudo, às vezes pode ser difícil. É claro, né, que em alguns momentos é necessário, inclusive, usar a criatividade para transmitir ideias e valores, mas traduzir visualmente alguns conceitos é algo que às vezes se torna difícil. E eu vou exemplificar aqui para vocês. Olha só, tenho vários colegas que às vezes chegam para mim e dizem assim: Isamar, eu preciso fazer cartaz, né? E nesse cartaz eu quero que você fale sobre a tríplice mensagem angélica, eu quero que esteja ali um anjo, eu quero que esteja um mundo, eu quero que esteja um pergaminho, eu quero que tenha uma trombeta, eu quero que esteja ali, se possível, até Jesus voltando, etc, etc, etc. E aí, Pablo? É difícil ou não é? E eu gostaria de lembrar aqui que a internet ela tem um público extremamente diverso e que abrange diversos estilos. Mas eu me arriscaria a dizer que ninguém gosta de ver em uma arte todas as figuras possíveis colocadas ali para que a gente possa ter um ambiente totalmente sujo, totalmente poluído e que acabe mais atrapalhando do que ajudando. Isso é fato, Pablo? Exatamente, é aquilo que a gente conversou anteriormente, a questão de o principal é a mensagem. Então, por exemplo, nós que somos designers, trabalhamos com isso profissionalmente, nós entendemos quando a gente coloca uma figura, ou então, como você falou, eu quero que tenha isso, isso e isso, e aquilo vai causar uma poluição visual tão grande que a mensagem vai deixar de ser o mais importante e a pessoa primeiro vai ficar tentando entender o que ela está vendo, porque é tanta coisa, tanta informação, que ela vai falar, peraí, o que eu estou vendo aqui? Então nós, como designers, nós temos que orientar, né? Nós que trabalhamos aí com alguns pastores, sempre tentar com a nosso olhar de profissional, olha, isso aqui vai ficar melhor, dessa maneira vai ficar melhor, porque você tem que construir algo que seja clean, que seja atrativo. Como você falou, a internet tem vários públicos, né? Vários públicos, mas você tem que
ter um bom senso, independente de qual público você vai mirar, né? E para isso, foi o que a gente falou, tentar passar a mensagem de uma maneira bonita, obviamente, que seja atrativa, mas sem exagerar na dose, porque senão, como você mesmo disse, mais atrapalha do que ajuda. É isso mesmo, Pablo. E é interessante também a gente mencionar aqui uma outra questão. Exemplo, muitas vezes a arte, né, o design que está sendo ali exposto é até bonito. Sobretudo, mais parece uma boate do que um culto. Não sei se você já viu isso daí em algumas artes, mas às vezes parece uma festa, alguma coisa de funk. E esses dias eu até vi um design usado aí num cartaz bem famoso e eu até ri com alguns amigos porque, sinceramente, estava parecendo aquele evento de show, né, que o Leonardo com o Eduardo Costa tem. Eu não vou citar aqui o nome do evento, mas era exatamente os mesmos aspectos, os mesmos desenhos, as mesmas cores, e tudo isso é importante na hora de você fazer uma arte, né? Porque você tem que saber também, você pode até ser um bom profissional, mas você precisa entender o público que você quer atingir. Isso é essencial, né? Porque imagine você colocar ali, você vai lá na psicologia das cores e você vê que o amarelo não tem nada a ver com o evangelho. Aí você faz um cartaz totalmente amarelo, né? Então, isso é só um exemplo porque a gente pode usar o amarelo, tá, gente? Mas é preciso entender, preciso conceituar as coisas e é preciso compreender qual público que a gente quer atingir, como foi mencionado antes. Agora, nós estamos caminhando aqui para uma questão interessantíssima. A importância no design, na comunicação do evangelho. Eu quero falar sobre isso porque a mensagem do evangelho é a mais importante que poderia existir. Mas ela concorre com outras diversas mensagens e vozes que tentam capturar a atenção das pessoas. Principalmente hoje em dia, a mensagem falsa do evangelho, né? Nós temos diversos TikTokers, diversos personagens e pastores e falsos profetas que vão para a internet propagar mentiras sobre o evangelho. Eles que buscam alcançar um público de pessoas que estão fora da igreja, aqueles que buscam alcançar públicos jovens que estão dentro da igreja, mas estão mais fora do que dentro. Qual que é a importância do design na comunicação do evangelho para essas pessoas, Pablo? Então, vamos lá. Você pontuou uma coisa bem interessante, essa questão de... Eu também já vi alguns cartazes por aí que mais parece que é um convite para uma boate do que de fato para um culto, né, para um louvor. Então a gente entra e esbarra um pouquinho naquela primeira pergunta, que tem uma palavrinha ali que é chave, que é valores, os valores cristãos. Se você não tem clareza desses valores, você acaba compactuando com essas coisas. Você acaba executando essas coisas. Mas quando você entende quais são de fato os valores, você fala, olha, isso não é adequado. Porque como você mesmo disse, existe um público. E é o que acontece. Hoje, como você mesmo disse, as pessoas estão com um conteúdo assim a rodo, por assim dizer. Ela abre ali o celular dela, é conteúdo, conteúdo. E a maioria, todo respeito, uma porcaria. Uma porcaria no sentido de não agregar à pessoa o que realmente importa. Então, qual que é a importância do design na comunicação do evangelho? Nós sabemos que, assim, não devemos julgar um livro pela capa. Isso é um fato, né? Não devemos julgar um conteúdo pela capa. Mas, às vezes, uma boa embalagem pode chamar a atenção. E eu lembro claramente, uma vez eu fiz uma edição de um videozinho, uma chamada para o Michelson Borges, e ele me mandou um áudio dizendo assim, nós sabemos que uma mensagem não muito bem apresentada não chega tão longe quanto a mensagem colocada na embalagem bonita. E é exatamente isso. O conteúdo, a mensagem deve ser o mais importante. Só que qual que é a importância do design então? É justamente nessa concorrência de informação levar a pessoa ter interesse por aquele conteúdo.
Então, o clique que ela dá num vídeo, ou, por exemplo, o carrossel que ela passa, hoje mesmo vi um ótimo carrossel que você fez ali, por exemplo, você chama a atenção da pessoa com a embalagem, com a capa. E aí a pessoa acaba sendo exposta a uma verdade bíblica, a um evangelho que muitas vezes ela não conhece, justamente pelo atrativo visual, né? E isso leva ela a conhecer, mesmo que no primeiro momento ela rejeite, ela vai ter o contato com aquilo ali. Então, só lembrando, a embalagem, a capa, nunca será mais importante que o conteúdo. Isso é um fato, né? Como você mesmo disse, eu não posso criar um cartaz super bonito, mas que apresente um cristianismo que é uma furada. Não é esse o ponto. Mas, às vezes, uma boa embalagem com um conteúdo que realmente vale a pena vai despertar o interesse no meio daquele turbilhão de informação que a pessoa tá exposta, né? Exatamente. Agora, é importante a gente falar sobre uma outra questão aqui também. Eu gostaria de passar por ela. Por que é importante pensar em identidade visual? Principalmente para os ministros, principalmente para as igrejas. Eu vejo da seguinte forma, Pablo. Por mais que as igrejas elas não sejam negócios, elas são instituições. Por mais que os ministérios dos pastores eles não sejam negócios, eles são instituições constituídas como pessoas jurídicas e têm um importante papel dentro da sociedade. Por isso, é importante apresentar uma imagem de seriedade proporcional com a obra que eles realizam. A combinação de elementos gráficos como símbolos, letras, cores, quando utilizados de maneira consistente, transmite uma imagem familiar e aumenta a habilidade da instituição ou então do ministério de se comunicar com o público de maneira eficaz. Por exemplo, hoje você consegue ver uma identidade ali visual no ministério Minuto Profético, porque o Pablo, em sua extrema capacidade, conseguiu dar ali uma marca, né, para o projeto do Minuto Profético. Não que antes não tenha, mas hoje a gente já associa cor, a gente já associa fonte, né? A mesma coisa para o ministério dele também. A mesma coisa nos outros ministérios. A gente consegue ver uma marca ali trabalhando consistentemente para que as pessoas consigam notar ela dentro da rede social. E isso acontece com as demais empresas, né? Com os demais negócios. Se você vê uma cor roxa pairando aí na sua rede social, você vai normalmente associar ao Nubank. A mesma coisa se você vê uma cor verde um pouco clara, você vai associar ao Spotify e assim sucessivamente. Então, encontrar identidade visual é como encontrar uma voz e buscar que todos falem a mesma língua. Eu vejo dessa maneira. Você também concorda com esses aspectos? Você também concorda com isso? E você acha que é importante um pastor, por exemplo, uma igreja, um ministério ter uma identidade visual, Pablo? Com certeza, eu não poderia estar mais de acordo, até porque a gente pensa o seguinte, os pastores, os ministros, eles são nada mais, nada menos do que influenciadores de pessoas. Hoje a gente usa muito aquele termo, ele é um influenciador. Mas a verdade é que os pastores, esses ministros, né, eles também são influenciadores de pessoas, só que dessa vez para o bem, né, para coisas que realmente importam. Então, mesmo que não seja uma marca, você precisa dar uma cara, porque isso traz um profissionalismo e traz uma credibilidade com quem está acompanhando. E você destaca, como você até falou ali, né? Você bate o olho numa cor, você associa alguma coisa, entendeu? Você brincou ali, falou do verde para o Spotify, do roxo para o Nubank, trazendo para o meio cristão aqui, você que bate o olho no verde, você pensa na Scatus. Se você bate o olho no roxo, você pensa no Mensagem do Advento. Deveria pensar, se não pensa agora, a partir de agora você vai pensar. E por aí vai. Então, assim, são influenciadores. Você precisa criar uma identidade, uma cara, justamente para
a pessoa bater o olho e ligar aquela imagem, né? E com isso você passa, como eu disse, um aspecto mais profissional de fato. A gente tem que começar a pensar em ministros, em pastores, como realmente influenciadores, porque eles são isso. Não da maneira tão fútil como hoje em dia a gente costuma ver, né? Mas eu digo de uma maneira realmente pro evangelho. São pessoas que influenciam, que guiam ovelhas ali para o bom pastor. Então eu acredito que tudo que você disse aí eu estou totalmente de acordo, Isaac. Perfeito, mano. E aí nós chegamos também a um ponto aqui. Como deveria então ser o Instagram de um pastor, por exemplo? Não de uma instituição, não de uma igreja, mas de um pastor, como que deveria ser? Será que ele deveria ter uma marca? Será que ele deveria se importar com todas essas situações? Será que ele deveria, por exemplo, pregar o evangelho diariamente colocando frases, colocando vídeos, cortes de pregação? Como deveria ser o Instagram de um pastor, Pablo? Eu acho que nesse caso acaba não tendo muito segredo, é basicamente isso mesmo. E, claro, levando sempre em consideração a questão dos valores. Se eu sou um influenciador, se eu sou um pastor, como eu disse anteriormente, eu sou um influenciador. Então, assim, da mesma maneira que você é o que você consome, o certo seria você mostrar o que você é. Certo? Ou seja, você é o que você consome e o correto é você mostrar o que você é. E o maior testemunho que a gente dá para as pessoas não é você falando, é no seu dia a dia, é, por exemplo, na rede social, como você se comporta, o que você costuma publicar. Isso diz muito sobre você. E diz exatamente quem você é. Então, como deveria ser o Instagram de um pastor? Deveria ser condizente a isso e aos valores cristãos. Agora, a questão da fórmula, eu acredito que seja exatamente isso. Você postar citações, cortes, momentos ali de pregação, tudo isso acaba ajudando as pessoas que estão acompanhando a fixar mensagens muito importantes na cabeça. Porque uma hora ou outra você vê uma situação da sua vida e você lembra que você lê uma citação sobre aquilo. Então, basicamente, o pastor, ele é um influenciador. Então, se ele é um influenciador, ele tem que ter noção de que ele está influenciando outras pessoas. Então, tudo que ele está postando faz total diferença para isso. É importante lembrar que isso não substitui o ministério do pastor, que já é normal, né? Não substitui. Isso. E também é importante pontuar, você trouxe aqui de maneira brilhante, que, por exemplo, a gente está aqui falando da importância do design para a questão ali dos pastores, dos ministros. Só que você, por exemplo, que está ouvindo esse podcast nesse momento, talvez você é um pastor e você não tem ninguém para te ajudar com isso. Você não entende tanto ali de Photoshop, essas coisas. Para você, o seu negócio é pregar. O seu negócio é levar outras pessoas aos pés de Cristo. Então, às vezes você pensa, poxa, eu estou ouvindo tudo isso, mas eu não entendo design, não tem ninguém para me ajudar, não tenho condição financeira de bancar. Olha, como a gente disse no começo, o mais importante é a mensagem. Então você leva a mensagem como você pode. Agora, se surgir a oportunidade de você ter um design, alguém te ajudando, ou algo do tipo, para você meio que impulsionar isso, com certeza será bem-vindo. E outro detalhe que é importante também ser lembrado aqui é que às vezes o pastor ele se apega a esse detalhe que você citou, né? Não, eu não posso pagar por alguém, não tenho condição financeira para arcar com uma situação como essa, então eu vou postar qualquer coisa porque o feito é melhor que bem feito. Olha só, não tem uma frase que eu mais odeio do que essa: feito melhor que bem feito. Eu odeio essa frase. Odeio. Por quê? Porque, gente, é melhor bem feito mesmo, né? Se a gente se apegar a essa questão de o feito é melhor. Não, é melhor bem feito. Se eu não posso pagar alguém, não é por causa disso que eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou dar o meu melhor para fazer o que eu consiga fazer, o que eu posso fazer, né? Então vou me inspirar, né? Vou me inspirar em alguém que está fazendo bem. Eu não vou copiar também, porque, pelo amor de Deus, tem gente, né, que é uma bênção, vai lá e copia mesmo. Mas a questão é, se eu não consigo pagar um profissional, ao menos o melhor de mim eu vou dar para fazer isso aqui. Nós chegamos num ponto que é importantíssimo, porque
Um design, um pastor, ele tem que trabalhar para a glória de Deus. E como um design trabalha para a glória de Deus? Porque o Dieter Rams, que é um designer, ele definiu 10 princípios do bom design. E sinceramente, segui-los é para mim fazer design para a glória de Deus. E olha, em primeiro lugar, o design deve ser inovador, segundo Dieter Rams. Isso ressoa o mandato cultural de desenvolver as potencialidades da criação. O design respeita também o aspecto estético da realidade. Isso redunda em bem-estar para os consumidores, fazendo com que eles tenham experiências mais plenas. Isso é importante. Além disso, o design considera o aspecto social, ou seja, ele se faz útil, compreensível e não obstrutivo para o destinatário. A pessoa tem liberdade diante do produto. Design é honesto. Ele não se propõe ser mais do que é. Não manipula o usuário com promessas que não consegue cumprir. Ou seja, Azamac, Pablo, eu preciso de um PowerPoint para amanhã. Você consegue entregar? Eu prefiro dizer que não. Por mais que eu consiga, eu prefiro dizer que não. E eu não estou mentindo, porque eu prefiro entregar um trabalho bem feito do que entregar qualquer coisa e depois a pessoa dizer: quem foi que fez esse trabalho? O Azamac. Entendeu? A pessoa não vai explicar ali naquele momento. Outra coisa, design toca no aspecto histórico também. Ele não tenta seguir a moda, ele é durável. O bom design, ele deve passar a sensação de atemporalidade, isso é importante. Ele também é meticuloso até o último detalhe. Cuidado e precisão no processo mostram respeito com o consumidor, isso é importante ser lembrado. Além disso, é amigável ao meio ambiente, ele conserva recursos e minimaliza poluição física e visual. Outra coisa, que chegando ao fim aqui do que Dieter Rams colocou para nós como profissionais do design, é que por fim o design toca no aspecto econômico, cujo núcleo de sentido é a frugalidade. O bom design se concentra nos elementos essenciais sem se sobrecarregar com os não essenciais. Pureza e simplicidade são palavras-chave em tudo isso aqui. E agora eu queria saber qual que é a visão do Pablo diante de tudo isso. Como um designer pode trabalhar para a glória de Deus fazendo tudo isso, mas e se ele não tiver o conhecimento para fazer tudo isso? Ainda assim, ele pode trabalhar para a glória de Deus? Eu acho que o grande ponto é exatamente o que você falou ali para a questão do pastor, que às vezes não tem um design, não tem condição de pagar não tem ninguém para ajudar. É a questão de você fazer o seu melhor. Se você é uma pessoa hoje que eu não tenho o mesmo nível do Azamac, eu não tenho o mesmo nível do Pablo, estou começando há pouco tempo, mas eu queria ajudar, meu amigo, então ajude. Ajude, mas ajude pensando o seguinte: se você está ajudando uma causa como o Evangelho, você está ajudando e fazendo algo para Deus. E se você quer fazer o melhor para um cliente, imagina fazer o melhor para Deus. Você tem que entregar tudo o que você tem, mesmo que tudo que você tenha naquele momento não seja do nível de outra pessoa que está há mais tempo que você trabalhando na área ou algo do tipo. Então, basicamente usar os seus talentos da melhor maneira possível naquele momento. Então, assim, eu quero ser designer, eu trabalho como designer, mas o Azamac acabou de dizer aí, poxa, eu tenho que entregar algo bem feito. O que o Azamac disse é que eu não vou fazer de qualquer jeito, entendeu? Eu não vou fazer de qualquer jeito. Porque ali também leva um pouco do meu nome, né? Como ele falou, se ele fizer algo ali em, sei lá, 1 horinha e mandar pra pessoa, a pessoa postar e alguém perguntar: quem que fez? O Azamac.
Beleza, pô, não ficou muito legal. O cara não vai querer saber se foi em 1 hora, entendeu? Então, assim, não é esse o ponto, é fazer o seu melhor. E isso, inclusive, Aizamak, você provavelmente vai concordar comigo, não se encaixa somente no design. Tudo o que você faz para a honra e glória de Deus, então você tem que dar o seu melhor. Às vezes você que está ouvindo aí é o rapaz do som da igreja. E aí, o que você. Pô, eu sou um rapaz do som da igreja, o que tem a ver com design? Não tem nada a ver. Cara, é basicamente você vai dar o seu melhor naquilo que você está fazendo, porque é um trabalho de Deus, Aizamak. Você está ajudando o evangelho, você está ajudando a causa dele. Você não pode fazer algo de qualquer jeito. Dê o seu melhor, que Deus, conhecendo o que é o seu melhor naquele momento, ele vai se agradar. Inclusive, Pablo, o que você está falando aí é algo importante, porque será que o nosso trabalho, seja ele qual for, importa para Deus? Será que Deus se importa com o que a gente faz no nosso trabalho? Com certeza sim, com certeza sim. Inclusive, o pastor Lucas Igor e o Adriano Cecílio estavam gravando mais um comentário, inclusive indico para todo mundo aí, é realmente um conteúdo maravilhoso disponível no canal Minuto Profético. E rapaz, ele estava gravando e aí ele contou uma historinha de um rapaz que estava tão apaixonado pelo evangelho que ele disse que ele não queria mais trabalhar. Ele só queria ficar em casa lendo a Bíblia. E aí rolou uma brincadeira que assim, Deus não quer que você fique inerte. Deus quer que você trabalhe. E todo o trabalho é extremamente importante, claro, né? Desde que isso não vá contra os princípios de Deus, né? É sempre bom pontuar isso. Porque existem trabalhos e trabalhos. Mas se você está fazendo algo que é digno, algo que não fere os princípios da palavra de Deus, meu amigo, Deus está contente com você fazendo aquilo. E temos que lembrar o seguinte: muitas vezes você está pensando assim, pô, eu não sou o cara do som, eu não sou o designer, então assim, eu não posso ajudar o evangelho de nenhuma maneira com o meu trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa, você trabalha num lugar onde tem várias pessoas que não conhecem o evangelho. Então, muitas vezes, a sua atitude ali dentro do emprego, a sua postura, a forma como você age, o que você fala, tudo aquilo ali vai passar um testemunho para as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, de alguma maneira o seu trabalho está contribuindo também com o avanço do evangelho. Então, assim, tudo isso, Aizamak, tudo isso conta muito e com certeza, se é um trabalho que não fere os princípios do nosso Deus, ele se agrada. Perfeito, mano. Perfeito. Você contou aí uma historinha e eu pensei aqui em outra que uma vez até postei lá no Carrossel dos Catos, na página. E também já falei aqui num outro podcast essa história. É uma história bem conhecida sobre um sapateiro que perguntou a Lutero o que ele deveria fazer para servir a Deus. E aí o sapateiro, esperando que o reformador, Lutero, o chamasse a abandonar a profissão para tornar-se um pregador missionário em tempo integral, aquele homem recebeu uma resposta diferente. Lutero disse: faça bons sapatos e os venda por um preço justo. Para sua surpresa, sua própria atividade corriqueira seria um bom serviço a Deus à medida em que fosse feita com excelência e honestidade. Então, na minha visão, a resposta de Lutero representa 2 critérios fundamentais para o trabalho humano que glorifica a Deus. O primeiro é o critério técnico. Os sapatos, segundo Lutero, deveriam ser bem feitos, com habilidade, bom uso dos materiais e, por que não, uma boa aparência. Olha aí. O segundo critério é de caráter moral. Os sapatos deveriam ser negociados de maneira honesta, com um preço adequado e um compromisso com a verdade. Aplicando essa ideia de maneira mais ampla, tudo aquilo que produzimos, seja no campo do comércio, da ciência, da arte ou da política, deve ser feito com qualidade técnica e retidão moral. Tudo é feito diante de Deus e para a glória dele. Está lá em Coríntios 10:31. E quando falamos especificamente da atividade artística, esses critérios se apresentam de maneiras mais específicas. E nós temos vários exemplos por aí. E um dos exemplos mais perfeitos que
que eu considero no meio artístico é que enquanto a maioria dos artistas cristãos dedicavam-se a retratar a glória das passagens bíblicas em suas pinturas, Johannes Vermeer pintava a beleza do ordinário. E aí ele pinta o geógrafo em 1669, o astrônomo em 1668, a leiteira em 1658. E aí, olhando essas pinturas, existe uma glória em cada um dos ofícios dessas pessoas. Do astrônomo à leiteira, todos demonstram beleza em suas profissões. Isso que é interessante ser notado. E na pintura, depois você pode procurar aí na internet, todos trabalham de frente para a janela. A janela para Vermeer simboliza a presença de Deus. O trabalho era ao mesmo tempo iluminado por Deus e feito diante dele. Isso que é interessante ser notado. O seu trabalho importa. Então nós devemos trabalhar com coragem e para a glória de Deus. Essa é a visão que eu tenho de tudo isso que a gente comentou aqui. Pablo, olha, existem várias funções dentro da internet para os pastores. Entre uma delas, pregar o evangelho. Entre outras, ouvir, né? Mas é de fato importante pensar na identidade visual para os pastores. Eles precisam ter? Ou será que nem todos precisam ter, nem todos têm essa função? Como que funciona mais ou menos isso? A gente entra naquele papo que falamos anteriormente, da questão de ser um influenciador, né? Então, assim, nunca você que é um pastor vai deixar de fazer o seu trabalho ali online, né, nas mídias sociais, porque você não tem um designer. Não faça isso. Você dê o seu melhor, né, e faça o seu trabalho. Agora, sim, se você tem oportunidade, eu acredito que seja realmente muito interessante você ter uma identidade visual, porque, olha, hoje em dia a gente lida na internet com tanto tipo de perfil, tanto tipo de pessoa, que a gente precisa criar uma cara para aquele que quer aparecer. E você quer aparecer não por, sabe, eu quero aparecer, eu quero ser uma pessoa conhecida, não é isso. Você quer aparecer porque você traz uma mensagem muito útil e importante para o mundo em que vivemos. Então, sim, Aizamak, eu acredito que seja realmente muito importante a pessoa ter uma identidade visual, um pastor, né? Porque, cara, é uma embalagem que faz a pessoa ter interesse no produto. Então, é claro, volto a dizer, é sempre bom, a gente vem frisando isso ao longo do podcast, a mensagem é a coisa mais importante. Isso é, sem dúvida alguma, a principal, o princípio de tudo, né? A mensagem é o mais importante. Mas que se você tiver a oportunidade de ter, tenha uma identidade visual. E, mano, uma outra coisa é que você falou aí, que eu concordo e, assim, acho que nós devemos fincar a bandeira do evangelho onde quer que estejamos, principalmente nas redes sociais. Por quê? Porque tem muita gente pregando um falso evangelho ali. Tem muita gente pregando um falso evangelho. Exatamente. E tem um ponto interessante, Aizamak, até peço desculpa te cortar aí, Não, mas é pode porque tem uma falar. coisa muito interessante, que assim, se os apóstolos de Cristo estivessem vivendo na nossa época, eles provavelmente estariam nas redes sociais. Não para estar vendo dancinha do TikTok, não seria isso. Mas eles estariam fazendo o que nossos pastores, muitos pastores, estão fazendo hoje. Tentando levar a mensagem para o máximo de pessoas possíveis. É uma ferramenta, a internet é uma ferramenta que, tudo bem, ela traz muitas coisas ruins. Muitas coisas. Acesso, né, o acesso desenfreado a todo tipo de conteúdo. Mas ele também é um veículo de comunicação que eu acredito que ajuda muito naquela questão de o evangelho será pregado para todas as pessoas. Hoje em dia, você
que está aqui no Brasil, você consegue facilmente se comunicar com a pessoa que está nos Estados Unidos, a pessoa que está na Itália, independente do horário, ali você consegue. Então, essas barreiras que foram quebradas por conta da internet, elas seriam usadas pelos apóstolos. Então, por que nós não podemos utilizar, não é mesmo? Isso aí. A internet tem malefícios, mas ela também tem benefícios. Hoje nós estamos produzindo esse episódio aqui do podcast por causa da internet, né? Então, existem coisas boas para a gente explorar também. E o Pablo citou muito bem. Se os discípulos estivessem no nosso tempo, muito provavelmente eles sim utilizariam as redes sociais para o bem, tá, gente? Então é importante sim pregar o evangelho nas redes sociais. Eu considero talvez hoje uma das maiores ferramentas para a propagação do evangelho. E o quanto antes é importante a gente fazer isso. E existem pastores que estão fazendo ótimos trabalhos e se a gente pudesse indicar aqui, além dos nossos ministérios, existe, por exemplo, o ministério do Jefferson Araújo, do Última Verdade Presente, do pastor Adriano Cicero, Minuto Profeta, pastor Lucas Alves, tem também o pastor... me ajuda aí, Pablo. Pastor Lucas Zigo, pastor Eleazar, Fala Sério Pastor, né? Tem muita gente com o Michelson Borges. Exatamente. Tem muita gente muitos pastores, muitos que produzem conteúdos de qualidade, tirando dúvidas. Tem o Rafael Rossi, que tem um ministério também, e ele está indo muito bem ali, tirando dúvidas de vários internautas, e isso é extremamente importante. Agora, Pablo, o que um pastor nunca deveria fazer numa rede social? Olha, essa pergunta aí. Essa pergunta, na verdade, eu acho que ela se aplica a todos nós. Porque, Aizamaki, eu acredito que hoje um grande problema é que as pessoas abrem a boca para dizer eu sou um cristão. Só que elas não dão frutos, elas não agem de fato como cristãos. E o que acontece? Quando a pessoa faz isso, ela faz um desserviço. Porque imagina você dizer que você é algo, mas se comportar como todo mundo se comporta. Você não vai ter impacto nenhum. Então, por exemplo, se eu sou um pastor, eu sou um influenciador de pessoas para o bem, eu estou tentando levar minhas ovelhas para os pés de Cristo. E aí eu falo, olha, eu sou um pastor. Mas na minha rede social você vai lá ver, sei lá, minhas curtidas, eu estou curtindo coisas que não estão de acordo com os valores cristãos. Aí você vai ver na minha página e eu estou postando conteúdos que não falam do evangelho, não falam da mensagem. Eu estou flertando muitas vezes com o erro. E olha, pessoal, eu digo que isso se aplica a todo mundo, porque como o Aizamaki disse ali, existem malefícios também, né? Existem alguns pontos negativos na internet. Então, eu e você devemos saber como utilizar essa ferramenta. Porque, por exemplo, se eu estou ali dizendo que eu sou um cristão, mas estou consumindo lixo atrás de lixo, cara, muitas dessas coisas que eu estou consumindo estão sendo justamente a brecha que o inimigo precisa, né, para estar trabalhando ali, me tentando, né, para me fazer cair. E aí, respondendo a questão do pastor, como eu disse, eu acho que não tem tanta diferença, porque assim, é claro, ele carrega uma responsabilidade maior, mas o certo é dizer que nós, como representante de Cristo, devemos representá-lo onde quer que nós estejamos, e isso se aplica também à internet. Perfeito, Pablo. Olha, nós aprendemos hoje aqui que design é fundamental para uma boa comunicação da mensagem cristã. Na comunicação da mensagem cristã, forma não é mais importante do que conteúdo, mas é fundamental para ganhar atenção, principalmente nesses dias tão cheios de distrações. E outra, precisamos conhecer bem o estilo visual de quem comunica e do público que vai receber a comunicação para ser bem-sucedido e ter mais atenção e retorno com a mensagem que enviarmos. Então, exatamente, e tem até um ponto interessante, Aizamaki, que você acabou de falar aqui, me deu um gancho. Por exemplo, Cristo ele era e é
mestre em oratória, né? Então ele conseguia ali observar o público que estava diante dele e a partir daquele momento ele criava um sermão, ele criava uma parábola para o público específico que estava ali. Então nós designers temos o mesmo papel. Nós temos que entender o público que queremos atingir com a mensagem e fazer de acordo. Perfeito. Olha, o papo de hoje foi muito bacana. O Pablo é um exímio profissional. Admiro bastante o trabalho dele que ele vem fazendo ali, não só de design, mas também no seu ministério. Que Deus o abençoe ainda mais, Pablo. E abençoe também você que ouviu, você que é pastor, que talvez esteja ouvindo esse podcast. Se dedique ainda mais para levar a mensagem que você conhece e tem responsabilidade missiológica de espalhar essa luz maravilhosa. Então, que Deus possa abençoar você, o seu ministério, que você possa se doar dia após dia. E nós aqui do lado de cá estaremos sempre à disposição, né, Pablo, para ajudar da melhor forma possível. Olha, uma ótima noite, um ótimo dia, seja lá qual for a hora que você esteja ouvindo esse podcast, que Deus esteja realmente com você e com a sua família. Nós, por aqui, sempre temos o costume de finalizar com uma oração. Eu gostaria de convidar o Pablo para que ele fizesse uma oração em prol de todos esses ministérios, em prol de um aperfeiçoamento melhor na aparição dos mesmos, e que Deus, acima de qualquer pessoa, possa ser honrado e glorificado. Com você, Pablo, a mensagem oratória. Fechemos então nossos olhos, independente de onde estamos agora, estejamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Pois sabemos que tu és o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Senhor, eu peço que o Senhor nos use, não importa o trabalho que nós fazemos, para a honra e glória do teu santo nome. Plante em nosso coração o desejo de levar a sua mensagem, independente mesmo de como estamos fazendo. No sentido de ser uma pessoa que faz um sapato, uma pessoa que trabalha na padaria, independente disso, que nós façamos tudo para a honra e glória do teu santo nome. Que nossos pastores que tanto ajudamos continuem nessa caminhada levando o evangelho, levando a mensagem que tanto importa para as pessoas nesse mundo que se encontra perdido. Sabemos que o Senhor logo virá e nós lhe agradecemos pelas esperanças que o Senhor nos dá. É isso que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pablo, uma vez mais, eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite de vir bater um papo tão bacana sobre todo esse nosso trabalho, e que Deus, uma vez mais, esteja conduzindo os seus passos e te abençoando na sua profissão e também no seu ministério, tá bom? Ótima noite para você que fica. Fique conosco em mais ou no próximo episódio, e nós estaremos sempre aqui para falar sobre escatologia, teologia e estudos bíblicos. Fique com Deus e um forte abraço.